A história da cultura. Quer dizer, vou continuar a iniciação, a formação de Mamerito, né? Agora nós estamos falando sobre a cultura. Estamos na parte 1, que é o saber e da história da Europa. Já vimos aquela duas culturas, dois povos, dois textos, e agora nós vamos ver a antiguidade clássica, a cultura e a história. Não é simplesmente os dois textos, mas é a cultura e a história disso. Né? Então vamos lá, vamos falar para vocês terem uma ideia. Né? Vamos lá. Então nós vamos abordar a Grécia em 10 pontos, a história de Roma em 11 pontos e o cristianismo em 10. Tá? Sobre a Grécia. Antes de mais nada, determinemos o período em questão. Trata-se fundamentalmente de 2 séculos, hein? De 500 a.C. a 200 a.C. 2 séculos, compreendido nesse... Vista de fora, a época é marcada pela luta dos gregos contra o grande império dos persas. De 500 a 450, nós vamos varrer de 500 a 200 a.C., mas de 500 a 450, estende-se o período da defesa. Nele, Atenas torna-se rica e poderosa, integrando todas as ilhas jônicas no império comercial e protegendo-as contra os persas. Sob o governo de Péricles, que foi de 443 a 429, Atenas vive sua época de florescimento. Depois, durante 30 anos, é travada a Guerra do Peloponeso contra o Esparta, prussiano, militarista, foi de 431 a 404, sempre antes de Cristo, né? Que termina com a derrota de Atenas. No período de 400 a 340, segue uma nova ascensão de Atenas por causa do enfraquecimento de Esparta, provocado por Tepas. Então, entre 340 e 300 a.C., esse período que ele está abrangendo da Grécia vai até 200 a.C., né? Mas entre 340 e 300, né, ao norte da Grécia, o reinado militarista da Macedônia, não tem nada a ver com a Grécia, Macedônia é lá em cima, tá certo? Sob Filipe II, conquista todo o território. E sob Alexandre o Grande, 336 a 323, o Império Persa. Com isso, inicia-se a Era do Helenismo. O que é a Era do Helenismo? É a disseminação da cultura grega em todo o Mediterrâneo Oriental, incluindo a Ásia Menor, a Mesopotâmia, que é o atual Iraque, e a Pérsia, que é o Irã. Tá? Atual Irã. Até que a partir de cerca de 200 a.C., esse território começou a ser engolido gradativamente pelo Império Romano. Lembra? Assim, os romanos tornaram-se herdeiros de quê? Da cultura grega. Tá? Aí vem em Atenas. Bom, vamos puxar Atenas, que foi... O Esparta era mais guerreiro, tal. Atenas não, que era o lado mais cultural, tal, né? Ao falarmos da cultura grega, referimos em primeiro lugar a Atenas, pois os atenienses conseguiram algo que mais tarde só foi alcançado pelos ingleses, nos séculos XVIII e XIX, mais tarde mesmo, você vê. A passagem de um domínio da aristocracia para a democracia, sem com isso excluir os aristocratas da política. Essa transformação se deu por meio de reformas constitucionais que, controladas adequadamente pelos tiranos que se sucederam, resultaram numa espécie de democracia radical. Então, vamos ver quais são os pontos. 3 pontos. A instância superior era a Assembleia Geral de todos os cidadãos, com exceção de escravos, mulheres e habitantes sem direito à cidadania. Governava-se por meio de comissões que eram reeleitas regularmente. Para isto não eram necessárias qualificações técnicas, como para julgamentos. Não tinha nada de ser Supremo Tribunal Federal, não. Qualquer cidadão podia assumir qualquer cargo. Única exceção, o estrategista que dirigia o exército. Esse era especial. Esse precisava ter experiência. Como no caso de Péricles, os estrategistas também eram homens especialmente influentes. Prevalecia o alistamento militar geral e obrigatório.
Graças a essa Constituição, os atenienses sempre se reuniam para discutir seus interesses e acreditavam que só conseguiriam desenvolver e concretizar todos os seus talentos na esfera pública. Essa comunidade como um todo chamava-se polis. Somente na polis a vida parecia valer a pena. A partir disso, em poucas gerações, surgiu uma cultura que fez do próprio homem, e não de um ser sobrenatural, parâmetro para a sociedade. Aí nós vamos para o pensamento grego. Né? Então, vocês estão vendo o que nós estamos fazendo. Nós começamos falando sobre a Grécia, de 500 a 200 a.C., entramos em Atenas, que é o mais importante, agora vamos ver o pensamento grego. Hoje a tendência é dizermos que as abstrações são reais, irreais, e apenas as coisas concretas são reais. Né? Por exemplo, vaca é uma abstração. O que é vaca? Né? Com mamífero. Mas eu digo uma abstração. Você não me dá uma vaca. Não. A mimosa, sim. Mimosa é uma vaca concreta, se tiver uma vaca chamada mimosa que existe real. Entendeu? Porque todas as categorias acima de uma classificação, de uma taxonomia, que eu acho que é a palavra que usa, tudo que vem lá de cima, tudo é abstração. Não tem nada. Não existe. Qualquer classificação que você me der, não tem. Entendeu? Mas não tem. Estranho isso. Vaca, para mim, é uma coisa concreta. Não. Concreta não é. É um bicho que eu conheço, que eu sei como que ele é. Mas não é... Não está aqui dentro da minha casa, mas... Não, ele não é um... Ele é uma categoria só, mais nada. Tá. Então, quando você pega a mimosa, pega outro, daqui a pouco você consegue classificando. Nossa, essa pessoa aqui, essa aqui tá tudo... Tem essa identidade aqui. Mas mesmo com a identidade, quando você passa um pouquinho para cima, é porque é mamífero. Mas tem outros que são mamíferos também. Aí daqui a pouco você vai, daqui a pouco é um animal vertebrado. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer, não quer dizer nada nesse sentido, entendeu? Porque não é concreto. Não é um animal que você tem dentro de casa ou tem no quintal, sei lá o quê. Né? Aquele é concreto. Né? Tanto é que tem uma coisa que, por exemplo, acontecimento não é fato. Quer dizer, porque assim, uma coisa aconteceu. Você estava andando, você viu que daqui a pouco entrou um cachorro aqui na tua casa, você tinha deixado a porta aberta. Isso não é fato. Ninguém sabe que entrou um cachorro na tua casa. O fato é que isso é norma pública, entendeu? Então as coisas quando vão caminhando para o concreto, por isso que eu falo, quando a gente fala assim, a igreja é messiânica, nós temos que praticar. Peraí, o que você está falando? Nós estamos fazendo prática aqui. Não é aquela prática lá embaixo que eu estou ministrando de orelha, como agora ela está ministrando de orelha em mim. Isso é uma prática concreta que ela está fazendo, mas ninguém está vendo o que ela está fazendo, está vendo? Entendeu? Mas isso faz parte do nosso centro cultural paradisíaco, essa prática que ela está fazendo? Não. Que é uma prática messiânica? Mas você está entendendo? A nossa prática, como a gente está num nível assim, filosófico, religioso, a nossa prática é para baixo. Foi a escada da salvação. A gente desce e puxa o cara. Então, a nossa prática é voltada para a filosofia. E para cima da gente é a religião. Entendeu como é que é? Aí chega um momento que você diz, mas como é que eu consigo entender as coisas, não sei o quê? Sim, você vai ter que ter uma inteligência sagrada. Então, a nossa inteligência, do nosso grupo, tem que ser uma inteligência muito, muito superior. Não pode ser superior, uma inteligência superior está embaixo ainda, entendeu? Porque se a gente quiser voltar um pouco, bota um pouquinho mais abaixo de filosofia. Mas filosofia, daqui a pouco você está querendo fazer ensinar, então é educação. Entendeu? Porque tem horas que eu pego aqui, o que a gente está fazendo às vezes. No fundo, a gente está ensinando. Mas está abaixo da nossa pretensão. Nossa pretensão seria conversar com as pessoas ali filosófico. Entendeu? É aí que a gente vai para frente mesmo. Ensinar não. Ensinar
É como se fosse assim, eu estou fazendo uma boa ação, mas uma boa ação que não vai envolver conhecimento para mim? Não muito, entendeu? Agora, se for debater no nível filosófico, sim, bom, eu não quero me perder. Aí, para o pensamento grego, apenas o que é constante é real. As vacas iam e vinham, mas sua forma permanecia igual. Na ebulição de coisas concretas havia a constância das formas eternas. E assim, na ebulição das coisas concretas havia a constância das formas eternas. E assim, os pré-socráticos gregos, na ebulição das coisas concretas havia a constância de formas eternas. E assim, os pré-socráticos gregos, filósofos anteriores a Sócrates, procuravam tudo o que havia por trás desses fenômenos. Qualquer fenômeno. Então, buscava a unidade de tudo. Muitos começaram assim, o Tales era água. Água é o começo de tudo. Opostos, é o Anaximandro. Né? Átomos, é o Demócrito. Né? Reduzia tudo a átomo. Agora, nem isso é. Quem diz que essa é a unidade? Não, você vai lá para mais que é prótons, elétrons, você vai para posítrons e vai para embaixo. Né? Bom, vamos para a arte. Por isso, em suas esculturas, os gregos não mostravam retratos, mas a estrutura e a forma básica do corpo humano em repouso, em movimento, em estado de relaxamento, em lutas mortais. Se compararmos o rebuscamento de uma catedral gótica com um templo grego, podemos ver que os gregos eram quase funcionalistas, com suas fileiras de colunas sobre os frontões, mostravam o princípio e a estática de um edifício no qual nada era supresso. Os estilos são classificados como dórico, jônico e coríntio. Podemos reconhecer a diferença nas colunas e os seus capitéis. Não precisa muito detalhe, mas só para dar uma visão geral. Mas a gente, quando foi à Grécia, viu, né, lá no museu as colunas de vários tempos. De vários tempos. É. Tem uma coisa que me surpreendeu muito, foi quando eu fui em Roma, que você viu, caramba, aquelas colunas para sustentar as coisas, praticamente você não via lá dentro. Entendeu como é que era? Tudo quase fechado por causa daquelas colunas. Não sei se você lembra disso, nem sei o nome da coisa aqui. Tragédia. A partir de... Bom, a tragédia é o seguinte, né? A partir de 534, começou a desenvolver-se em Atenas a tragédia. Seu inventor foi Tespes, cerca de 534. Né? A tragédia grega realmente reduz o tema ao essencial e se concentra em um único problema. Você vê que essas tragédias têm um único problema. As apresentações aconteciam durante o dia nos anfiteatros, né, que em princípio podiam conter toda a população, ou seja, até 14 mil pessoas. Isso é bastante pessoas, né? 14 mil. As encenações. E tinha que ter uma acústica muito boa, senão ninguém ia ouvir. 14 mil pessoas. As encenações eram organizadas com competições entre os autores e as peças eram julgadas por um júri selecionado. Durante o século V, foram encenadas cerca de 1000 tragédias. 1000 tragédias. Dessas 300, né, foram escritas pelos 3 grandes poetas, o Ésquilo, o Sófocles e Eurípides. Dentre elas, 33 chegaram até nós. 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles e 19 de Eurípides. A partir de 486, também se realizava uma competição entre comediógrafos. Aí já começou para a comédia. Era tragédia e comédia. Né? Depois veio a comédia. E o mais famoso era Aristófanes. Diferentemente da tragédia, a comédia tratava-se de pessoas reais e criticava condições reais, correspondendo, portanto, ao atual teatro de revista. Em sua poética, Aristóteles nos descreve como uma tragédia estruturada e qual é o efeito que deve exercer. Deve provocar medo e compaixão, e por meio de uma catarse produzir no espectador uma purificação dos sentimentos ruins. Guarda isso só. É o que o Messias fala. A gente vai purificar pelo belo, não foi isso que ele falou?
Você vê o que acontece, cara? Como é que era? Gerava uma catarse, né? Produziu o espectador uma purificação dos sentimentos ruins. Olha que bacana. E não sei quando eu estou falando assim, por que eu estou dando essa história? Não estou varrendo sobre cultura? Quanta coisa que eu estou falando aqui, né? Do teatro, como é que era o teatro, você tinha da tragédia, você tinha da comédia, né? No entanto, seu tratado sobre a comédia nunca foi encontrado e foi inutilmente procurado pelo personagem do romance chamado O Nome da Rosa de Humberto Eco, famoso, né? O conteúdo das tragédias gregas foi constantemente reelaborado e renovado, desde a Ifigênia em Aulis, de Eurípides, até a Ifigênia de Goethe, de Prometeu Acorrentado, que foi de Ésquilo, até o Frankenstein de Mary Shelley, mas a poética de Aristóteles tornou-se o texto mais importante da crítica literária. Filosofia, né? Com a filosofia, né? É que eu saí do Globo, agora aqui está mostrando, o pessoal está acusando. A repentina mudança de postura da Globo, mera estratégia. O pessoal está apontando que a Globo está querendo, porque a Globo está perdendo gente, é mesmo. Né? Eu já saí de 3 coisas da Globo, quer dizer, hoje eu estou zerado com a Globo, não tenho mais nada com a Globo. Filosofia. Com a filosofia, os gregos inauguram uma nova época da humanidade. O pensamento descobre a si próprio, liberta-se das amarras da religião e dita as leis a si mesmo. São as leis da lógica. Mesmo assim, permanece atado às leis da convivência social e ao discurso público. Pensar é dialogar e não monologar. Isso corresponde à democracia. A filosofia desenvolve-se como discurso e contradiz discurso, né, como arte da disputa e método para observar todos os aspectos de uma questão. Os gregos chamam isso de dialética. Você abordar todas as questões. Né? Na hora você fica disputando isso para chegar a uma verdade, né? Uma totalidade. Ela é praticada especialmente pelos sofistas, que, como mestres itinerantes de retórica, instruem políticos e acabam adquirindo uma fama por causa do oportunismo. Eles querem ganhar, mas ganhar de qualquer maneira. Entre eles se destaca uma trindade que, como nenhuma outra, marcou o pensamento europeu até hoje, que é o Sócrates, Platão e Aristóteles. Não tem mais. Pode esquecer. Sócrates é o fundador da filosofia. Nem tem que pensar em outro. Ele funda, e o que não é, e aquilo, pensamento que não tem o que ele disse como objeto da filosofia, não é filosofia. Tá? Essa que é a verdade. Estão interligados, pois Platão é aluno de Sócrates e Aristóteles é aluno de Platão. Sócrates, 470 a 399, vive durante toda a época de Péricles e a Guerra do Peloponeso. Platão, 427 a 347, atua na nova ascensão de Atenas. E Aristóteles, 384 a 322, vivencia a escalada da Macedônia e torna-se professor de Alexandre o Grande. Então, vocês já repararam que aquilo que eu falei anteriormente está valendo agora para você entender o que eu estou dizendo. Lembra da Macedônia, que invadiu a Grécia? E a Atenas tem um momento que ela subiu de novo, que ela foi derrotada, subiu de novo. Então, nesse período é que Platão aparece, né? Aí depois não, depois quando a Macedônia começa, aí Aristóteles é que aparece, entendeu? Bom, está dando uma visão geral. Vamos para Sócrates. Você tem uma ideia que é o grande. Sócrates é o grande. E o problema é que ele não escreveu nada. Platão é que falava sobre ele. O próprio Sócrates não deixou nenhum escrito. Por isso, quase tudo o que sabemos dele provém dos diálogos filosóficos do seu aluno Platão. Nesse diálogo podemos ouvi-lo falar. Eles nos mostram uma figura tão viva que ficou gravada na memória europeia. Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Guarda isso.
No início também chegou a esculpir, depois tornou-se sofista. Mas voltou-se contra a regra do sofismo. Não se interessava pelo ensino de truques verbais, mas pela fundamentação moral da política. Como viu que a religião não era suficiente para isso, procurou educar a elite ateniense a partir do pensamento independente para torná-la capaz de governar. Isso é mais ou menos o que eu estou entendendo, se não estou entendendo errado, é mais ou menos o que eu acho que o Olavo de Carvalho quer fazer, ou fez. Ele, há 30 anos, ou 20 anos, sei lá quanto atrás, o pensamento da esquerda dominava tudo, ele foi entrando, foi dando cursos, pessoas foram sendo formadas, né? Então já tem algumas pessoas da turma dele que estão hoje no governo, né? E estão sendo bombardeados. Bom, por trás disso, provavelmente, também havia mais experiência, mais de péssimas experiências com a democracia amadora, exercida pela plebe, que é oclocracia. Embora lecionasse para pessoas de posse, vivia modestamente. Queria formar elites democráticas por meio da cultura. Provavelmente, em parte, é isso que a gente tem que fazer, mas eu acho que não tenho certeza que a cultura messiânica que a gente quer ajudar a implementar é mais do que formar uma política, muito mais. A gente quer construir o paraíso na Terra. Política é um dos detalhes, tá? Faz parte do poder, mas é um dos detalhes. Até no poder tem economia, tem ideologia. Entendeu? Então, bom, como atuava por convicção, ele não aceitava receber honorários. Porém, sua mulher, Xantipa, não compreendia que para ele a essência da virtude era mais importante que a comida na mesa. E tinha com o marido intensas discussões por meio das quais Sócrates podia treinar a sua dialética. É provável que ele tenha tido uma forte ligação com a mãe, pois definia sua técnica, ela era parteira, lembra? Como a arte do parto, que aí chama-se, para vocês conhecerem, que chama-se maiêutica. Tá? Quer dizer, o que ele faz? Ele vai colocando a pessoa fazendo perguntas, não sei o quê, ele vai colocando a pessoa em contradições, a ponto que a pessoa que pensava uma coisa, daqui a pouco pare. Por isso que é a meta do parto. Pare uma ideia para a verdade. Né? Portanto, Sócrates trouxe a filosofia da natureza para a sociedade, colocando os truques dos sofistas a serviço da busca da verdade, desenvolvendo o processo socrático. Comportava-se como se nada soubesse e perguntava ao seu aparentemente seguro interlocutor o que achava de coisas óbvias. Por exemplo, críticas, o escultor não precede a estátua? O escultor não precede a estátua? O cara vai dizer sim, né? Vai começar a encrenca, porque ele vai fazer perguntas óbvias, né? Naturalmente. Depois, por meio de outras perguntas, fazia com que o seu interlocutor se enredasse em contradições, deixava-o inseguro, confuso, desmoralizado, para finalmente esclarecer que sua hipótese supostamente corretas só demonstrava uma forma mais branda de ignorância. O princípio dessa autodestruição, porque tem gente que diz assim, pô, que é isso? Eu arranco da estátua a coisa que já está lá. Eu simplesmente descubro, eu não invento, eu descubro. Você pensou uma outra ideia completamente de você? Então, o escultor não precede a estátua? Ou a estátua precede o escultor? Como é que fica isso? Né? O procedimento é extremamente espetacular e deixa profundas marcas em quem passa por ele, mas também dramatiza de forma evidente o significado da filosofia. Procede-se ao estranhamento das coisas óbvias, rompe-se com automatismo as próprias percepções, e assim se pode desmontar o mundo. O problema é o seguinte, eu que dei esse curso de filosofia do Messias,
O problema é a gente entender o seguinte: o que é filosofia? O que é esse amor ao saber? Tá certo? É o seguinte: você tem uma realidade. O que você está pensando está em concordância com a realidade ou não? Filosofar é chegar a isso. Entendeu? Porque tem gente que só viaja para dentro de si. Ele formula uma opção de coisa. E como se vai ver e faz, ele não tem nada a ver com a realidade, mas é tudo lógico. Isso não é filosofar. Então pode ser ao contrário. Então daqui a pouco você pode ter o sofista. O sofista fica criando, querendo para ganhar dentro da lógica e tal, mas não quer chegar à verdade, entendeu? Não quer chegar a uma moral na política, não quer chegar a isso. Sócrates queria isso, né? Ele foi acusado de perverter a juventude, de atacar antigos costumes, né? Defendeu-se, foi condenado por uma maioria apertada de votos. E segundo, esse negócio de maioria apertada de votos era um livro. Esse negócio da Constituição, né? Esse negócio do. Eu não sei se vai dar as 6-5 que ele está esperando, Sócrates. E provavelmente o Toffoli vai querer, para não dizer, então ele vai querer fazer assim, qualquer besteira aí. Quer dizer, não, o negócio vai continuar valendo lá, a prisão de segunda instância, mas daqui a 10 anos, ou então isso aqui vai. 10 meses ainda vale, depois não vale mais. Qualquer besteira dessa, cara. Mas o problema crucial é o seguinte: como é que você, observando uma Constituição, pode dar 6-5? Uma Constituição, uma merda, quem vota é perdido, cara. Perdido pela ideologia que ele sustenta. É isso. Tão simples, né? Então, segundo o hábito da época, ele teve permissão para sugerir uma punição para si mesmo. Sócrates podia. Mas provocou seu juiz ao exigir, em vez disso, uma recompensa. O pessoal ficou zangado. Os juízes sentiram-se ridicularizados e, por ampla maioria, o condenaram à morte. Pouco antes de morrer, conversou tranquilamente sobre a morte com seus consternados alunos. Estavam tristes com isso. Recusou uma oferta de ajuda para fugir, porque não queria viver fora da polis, e bebeu um cálice de cicuta. Sócrates morreu envenenado. Ele Suicidou. Suicidou, ou então ele cumpriu o que estava determinado para ele. Não, mas ele ia matar ele. Mas assim. Aí ele se matou antes. Mas ele tomou uma atitude, assim, dizendo assim: estou de acordo. Então vou cumprir. E cumpriu, né? Mais tarde, o fim de Sócrates foi frequentemente comparado com o de Cristo. Em ambos os casos, trata-se de uma morte oriunda de um sacrifício voluntário, logo após um ritual de bode expiatório promovido por uma turba ignorante que arroga estar agindo em nome da ortodoxia. Vamos para Platão, 427 a 347. Depois da morte de Sócrates, Platão viaja e torna-se conselheiro interino do governo em Siracusa, o que acaba em um desastre. A sua escravização temporária, ele se torna escravo, foi escravizado, volta para Atenas e funda nas proximidades dos jardins dedicados a Academo, uma escola superior que passa a se chamar Academia e perdurará por quase 1000 anos. Hein? Diferentemente da maioria dos seus sucessores, Platão escrevia de forma estimulante e encantadora. Seu interesse era conquistar o maior número possível de pessoas por seus ensinamentos. Nesse sentido, levava adiante a ideia socrática da formação cultural. Olha que nós estamos falando o tempo todo, vocês guardam isso. Eles estão falando, o negócio é a cultura. Aí. Já faziam isso aí. Preocupava-lhe também a ordem correta da coletividade, mas a questão decisiva para a posteridade foi que, por meio de algumas determinações estratégico-conceituais, Platão estabeleceu um programa filosófico para os tempos que se seguiram. Dividiu o mundo num reino do ser eterno e em outro das aparências cambiantes. Então tinha uma parte eterna e a parte das aparências. Foi daí, das aparências, né? É uma caverna. Vamos lá.
no qual nos sentamos de costas a uma fogueira. Então, atrás da gente tem uma fogueira. O que acontece? A fogueira vai, o fogo, a luz, né? Vai projetar o que lá na tua frente? Uma sombra. Tá certo? Bom, então, para eles, essas sombras, as sombras, é que constituem a realidade. Tá? Que constitui a nossa realidade, né? Nossa realidade. Quer dizer, essa é a famosa alegoria da caverna de Platão. A verdadeira realidade consiste em formas fundamentais e ideias, dos quais objetos concretos são apenas cópias. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma cópia, por trás de mim tem uma ideia. A gente vai colocar a palavra ideia, mas se a gente colocasse espírito, a gente entenderia melhor a situação. Percebeu? A verdadeira... Essas formas fundamentais são chamadas por Platão de ideias. Com essa divisão do mundo em aquém e além, Platão funda a metafísica e o idealismo. Com isso, determina os problemas com os quais a filosofia futura deverá ocupar-se e possibilita, embora e só ocorra após o advento do neoplatonismo sob a supervisão de Plotino, 240 a 270, que é um romance entre o cristianismo e a filosofia durante o Renascimento. Aí Plotino, essa figura, ele vai dar uma série de reencarnações. Ele vai ser o Leibniz, ele vai ser Giordano Bruno, entendeu como é que é? É o Plotino. Ele vai voltar à mesma questão em outras vidas. Né? Bom, mesmo quando a percepção sensorial nos condena à prisão no reino das sombras das aparências, existe ponto de contato com o mundo das ideias. Na geometria, por exemplo, a intuição e as ideias se tocam quando a esfera ou o quadrado nos transmite uma noção da perfeição das ideias. O que é que o Meixoma fala? Nós somos os círculos quando morremos, né? Quando dormimos e saímos do corpo. Aqui está, vê o mito do homem como ser esférico, de Aristófanes, em O Banquete. Então, isso que o Meixoma fala já estava sendo falado lá, né? Nessa escrita de Aristófanes, em Um Banquete. Está vendo como é que as coisas são? Estamos lá longe para mostrar as coisas. Também podemos compensar as limitações dos nossos sentidos por meio de estados visionários, dando asas à nossa alma. Assim, aproximamos do nosso estado de espírito anterior ao nascimento e nos lembramos do reino das ideias, do qual nossa alma procede e participa quando pensa. O que a Meixoma fala é o Iocon. Tá? Iocon seria o espírito da alma. Lá está todos os registros. Quando a gente morre, a nossa alma se acopla no Iocon. Quando a gente encarna, ela vem para ficar abaixo, ela fica materializada. Tá? As próprias ideias formam uma espécie de sistema gravitacional de corpos celestes com ideia de força de atração do tipo solar, ao redor dos quais giram pequenas ideias satélites. No centro está o Sol, que é a ideia da trindade do bem, do verdadeiro e do belo. Por causa disso, a filosofia de Platão não separa a honra moral, ética, porque é o quê? É o bem. Da teoria do conhecimento, que é a epistemologia genética, que é a epistemologia, que é o quê? A verdade. E da teoria artística, que é a estética, que é o belo. Perceberam como é que é? Essas três coisas estão juntas. Né? Bom, aqui tem várias coisas interessantes, mas eu estou com medo do tempo. Né? Tem muita coisa aqui interessante realmente. Porque ele tem uma utopia, entendeu? Platão tem uma utopia.
Aí dá, como é que, para formar. Vamos dar um apanhado só na questão de Aristóteles, né? Só dar uma revisão de Aristóteles, para ficar com os três grandes. Aristóteles, 384 a 322. Aristóteles já era filho de um médico, de Estagira. E por isso foi chamado mais tarde de estagirita. Aos 17 anos de idade, ingressou na academia de Platão, onde estudou durante 20 anos. Então, com 27 anos. Né? Não, 27, não, 37. Depois de uma curta estadia em Lesbo, foi para a corte de Filipe da Macedônia, lembra? Onde no ano 342 tornou-se professor de Alexandre, que tinha então 14 anos. Após o início das campanhas de Alexandre, ele voltou para Atena e fundou uma própria escola. E Alexandre foi o grande, então dominou várias coisas. Que era o chamado Liceu, né? Ele ficava pelas alamedas, passeando, filosofando com seus discípulos, por isso ganharam o nome de paripatéticos, né, que caminham em círculos. Ele ficava caminhando, falando com as pessoas, tudo isso. Depois da morte de Alexandre, foi acusado da mesma forma que Sócrates, de ateísmo, e morreu pouco depois no exílio. Sócrates foi acusado de ateísmo porque ele achava que ele estava debochando dos deuses, não sei o que e tal. Bom. De certa forma, Aristóteles é o gêmeo realista do idealista Platão, mas não elimina a distinção entre o mundo das ideias e o mundo das aparências. Em vez disso, a generaliza. Nesse objetivo, introduz uma pequena, mas decisiva modificação. Já não fala de ideia e aparência. Ele fala, em sim, de forma e matéria. Tá? Essa nova diferença deixa de separar dois mundos e passa a existir em todos os lugares no interior do mesmo mundo. O barro, por exemplo, é matéria. E o tijolo? O tijolo é a forma. Agora, se você progredir, comparar o tijolo com a casa, aí o tijolo vira, entendeu como é que é? Vira matéria. A casa vira forma. Essa nova diferença de ser... Bom, mas agora essa forma pode tornar-se novamente matéria para outra forma. O tijolo é forma para o barro, mas é matéria para a casa. A teoria atual, por exemplo, aquela dos sistemas, fala de forma e meio. Os sons constituem um meio para a forma da linguagem. A linguagem é um meio para a forma do texto. O texto é um meio para a forma do verso. Segundo esse mesmo princípio, Aristóteles classifica o mundo em uma gradação de relações entre matéria e forma. Tá? São os graus da determinação progressiva do indeterminado, da transposição do possível ao real. Ou como diríamos hoje, da transformação do improvável no provável. Do rumor do palavrório pode surgir um poema, surge de um bloco de mármore. A forma desperta a figura dinâmica da matéria adormecida. A forma pura, o mais improvável e ao mesmo tempo o mais real, é o Espírito Divino. Com isso também se resolve o problema da relação corpo e alma. A alma é forma, o corpo é matéria. No interior da alma encontramos a mesma diferença entre alma vegetativa, animal e racional. Enquanto uma coisa estiver se modificando e se movendo, ainda não estará completa. Portanto, imutabilidade e repouso são sinais da mais extrema perfeição. Deus está em repouso. Por isso, vamos lá, hein? Vamos lembrar o curso que eu dei, que aí foi de física moderna e ciência espiritualista. Vocês lembram que mais ou menos, a grosso modo, assim, você pega a energia, massa sobre a velocidade da luz ao quadrado. Aí você pega a energia, você faz alguma coisa versus a frequência. Vamos botar assim com a constante, tá certo? Então, você juntando os dois eixos, que são as duas energias, então você acaba ficando com massa em relação à frequência. Então, quando a frequência é alta, cria massa. Tá certo? Torna uma coisa concreta. Quando ela é mais assim, a coisa fica mais espiritualizada, mais etérea. O que é Deus? Frequência nula. Por isso está dito aqui, ó,
Deus está em repouso. Entendeu? Esse contraste entre repouso e movimento deverá revelar-se mais tarde como obstáculo na elaboração da teoria da gravitação. Sim. Esse é um problema grave, porque você não sabe se o... Bom, porque o universo está em expansão ou não está em expansão? Entendeu? O que é que segura para não estar em expansão e se disseminando? Se tiver gravitação. Bom, esse é outro problema, né? A partir desse mundo ordenado de Ciro e da lógica de Aristóteles, os filósofos escolásticos da Idade Média, como Tomás de Aquino, moldaram a chamada visão do mundo medieval. Redescobriram os textos de Aristóteles a partir dos árabes, e assim o Estagirita tornou-se o mais importante filósofo da Idade Média, Aristóteles, cujo domínio só foi rompido no Renascimento, hein? Só no Renascimento, passando pela Idade Média, com a adoção de Platão. Tá? Até então, o domínio de Aristóteles foi quase restrito. Nenhum estudo da Idade Média exclui o estudo do seu pensamento. Entendeu como é que é? Não fosse assim, a coisa foi Sócrates, Platão, Aristóteles. Né? Na Idade Antiga. Aí quando vai para subindo as idades, da Idade Média, aí vai ao contrário. Começa com Aristóteles, e quando vai para o Renascimento, pega Platão. E se você for mais adiante, para cá, na minha visão, você vai pegar Sócrates. Por isso que na política, que ele botava moral na política, se chegar a ele, ele vai dizer como é que são as coisas. Tem que existir uma concordância do que é real com o que você está dentro do pensamento. E que as coisas mais tapafúrdia do mundo é Supremo Tribunal Federal, é Congresso. Só tem gente burra ali. Eu vi assim, coitado, aquele que se chama, acho que chama de marido do... Tem o João Willis, né? O João Willis, então... tem o João Willis. Ele deixou o negócio para um homossexual, porque eu acho que ele é o marido do jornalista, aquele jornalista que fez aquela merda lá, tá certo? Olha, eu vi ele acusando uma pessoa lá. Vocês veem isso aí? Olha, o cara é tão burro que o jornalista, quando fez uma pergunta, ele fez uma pergunta para o jornalista. O jornalista olhou assim as coisas, ficou falando, daqui a pouco o jornalista fez assim. Sabe? Como é que o cara pode ser um deputado, cara? Não tem nível para isso. Não tem nível. Entendeu? Bom. Davi Miranda, exatamente isso. O Rodrigo Maia que colocou. Finalmente, para acabar hoje, então, dizer o seguinte: outras escolas filosóficas. Hein? Outra escola filosófica que se estabeleceu foi a dos cínicos. Sua meta extrema era o desapego das necessidades. Por isso produziram filósofos mendigos. Mendigos. Quem já não ouviu falar de Diógenes? Diógenes era um maluco, cara. Porra. Que vivia num tonel. Você sabe que ele vivia num tonel? Mais mendigo do que isso. E que a pergunta de Alexandre se desejava alguma coisa, né? A pergunta de Alexandre se desejava alguma coisa, respondia pronunciando as célebres palavras, não sei se vocês sabem disso: por favor, afaste-se de mim, está cobrindo o sol. Entendeu? Sabia isso. Né? O que levava Alexandre a dizer as também célebres frases: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. O nome cínico provém do fato deles viverem como cães. Outros, que não são os cínicos, são os estoicos. Eles tinham esse nome por causa de estoa, pórtico, em colunas. Trata-se de uma escola filosófica popular, cujos adeptos pregavam a serenidade. Ela se tornou especialmente popular sob o terror dos Césares romanos, como Nero. Paralelamente, Epicuro funda sua escola, que traz o seu nome epicurista, e desperta a hostilidade de alguns estoicos.
Seus seguidores declaravam a percepção sensorial como única fonte de conhecimento e o prazer como meta suprema do ser humano. Você pode imaginar o que dá isso. Uma forma muito urbana e democrática de se abster de julgamento era praticada pelos céticos, pois tomavam como fundamento o início da filosofia, ou seja, a dúvida. E assim eram obrigados a ouvir de alguns espíritos ortodoxos a acusação de serem inconsistentes. Com isso, então, hoje nós demos quanto estão podendo fazer, porque o livrinho lá, que nós somos em 1942, você vê que até a Segunda Guerra Mundial o negócio é difícil, ele não pode falar as coisas e tal, mas depois, meu amigo, a obra fica imensa, né? Aí eu não vou poder dividir como eu dividi hoje, porque eu quero adiantar. Eu nem ia fazer isso, não. Essa cultura está muito bacana. Muito bom, né? Você vai muito bom. Esse livro aí é muito maravilhoso. Bom, maravilhoso. Eu não posso dizer que eu dei sorte, né? Porque logo não é só sorte, é um conjunto de coisas, né? Eu não sou soprado, eu mesmo também tenho uma certa qualidade para poder dimensionar uma coisa, se é bom ou não, né? Bom, de qualquer maneira, isso foi hoje. E amanhã nós vamos... Eu vou até continuar nesse livro aqui. Eu vou fazer amanhã o seguinte. Eu vou fazer já a Idade Média. Tá bom? Faço a Idade Média, a gente já vai avançando. E vem sábado. Não esqueçam, por favor, eu botei aí para vocês lerem. Sei que a minha mulher aqui está lendo. O João também, se não me engano, falou que está lendo também. Leem para poder chegar lá no sábado e fazer um debate. Eu vou fazer mais ou menos o seguinte esquema. São 12, né? São 12 perguntas, não é isso? 12 temas, aliás. Então, o que eu vou fazer? Eu digo assim, ó, primeiro tema, quem tem alguma coisa a comentar? A gente aí fala lá, ou então a gente dá uma apanhada do que foi aquele tema. Se não tem nenhum comentário, mas pelo menos faz uma síntesezinha, não sei como é que eu vou fazer, entendeu? Tipo, tentar varrer os 12. Mas para isso, não chega às 9 horas, não. Você tem que chegar antes. Faz o seguinte, você vê um carro, Cristiano, Sara, Nilma, chegam antes, porque o Juliano vai preparar um cafezinho lá caprichado, aí vocês comem às 9 horas e a gente começa, então tem que chegar antes. O Juliano falou que está 8h30, está lá, então chega lá, em meia hora, a gente come o café, tal, entendeu? Aí 9 horas, porque a gente depois vai fazer a comemoração nossa, né, como é que chama isso? A comemoração. Confraternização. Algumas pessoas disseram que não podem vir, né? Tipo Silcio, tipo... Não falei com o Leandro, mas não sei se o Leandro assiste nossas coisas, né? O que mais? Tem outras, a Hermínia disse que não podia, a pena que a Ana Messiane, que está com problema na vista, também não pode vir, ela ia trazer o Eduardo Augusto e uma outra pessoa, que não sei o nome. Acho que tinha mais gente também, não lembro mais. A Ana Michelilda disse que vem também. Bom, então vai ser interessante no sábado. Tá? 9 horas da manhã começa para o público, né? A gente se prepara um pouquinho antes. Tá bom? Depois, aí 11h30 a gente faz. Quer dizer, se a gente ficar aí umas 2 horas ali, 2h30, a gente acho que dá para fazer uma boa reflexão sobre os poderes na sociedade. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tá?